Falando em Fla-Flu, Rodrigo Matos, a gente teve uma situação atípica, né? Porque normalmente Fla-Flu é jogo de televisão aberta e foi o jogo isolado da rodada da Copa do Brasil, um jogo desse tamanho, terça-feira, todos os outros 7 na quarta-feira. Tem uma explicação dessa estratégia para não ter sido transmitido na televisão aberta o Fla-Flu? Pois é, Razão. Eu fui procurar explicação porque eu acho que todo mundo que viu a tabela a primeira vez teve uma surpresa, né? Falou assim, ué, são sorteados 2 Fla-Flus e aí eles não vão para a TV aberta da Globo? E aí o jogo de terça-feira foi a segunda maior audiência da TV paga, perdendo só para uma final de Champions League. Então, ele tinha exatamente esse apelo. Por que não estava na TV aberta, né? Essa era foi o que eu fui perguntar ali para a Globo e tal. E aí o que me explicaram ali? Assim, hoje a Copa do Brasil e o brasileiro também, mas a Copa do Brasil mais, porque tem a parceria com a Amazon, você tem que distribuir os jogos nas plataformas. E aí você não tem como colocar todos os jogos premium na Globo. Por quê? Porque, primeiro, a Amazon está pagando uma parte da conta, então ela tem que ter jogos premium. Aí me lembraram, ano passado, São Paulo e Palmeiras foram na Amazon, né? As eliminatórias, e aí você já teria os jogos premium aí. E o Sport TV, a Globo tem que turbinar para o assinante sentir que ele está pagando por alguma coisa. Não sei se você já teve a sensação, às vezes, no Sport TV, você fala assim, pegam sempre um jogo da rodada que não é tão nobre, ou pegam um jogo da Copa do Brasil que tem um aspecto secundário. E aí ou você paga o Premiere, ou você vê na aberta. E aí o que a Globo está mudando é justamente essa lógica para quem está pagando, que é tanto os operadores de TV a cabo e no final da linha o assinante, ter a sensação de que, olha, eu preciso ser o Sport TV porque ele tem um jogo premium. Assim como hoje em dia você já tem os streamings ali, Star Plus, ou HBO, tem jogo que ele só tem ali. Então você vai assistir o Campeonato Inglês, às vezes só tem um Manchester City e Arsenal, só tem no Star Plus. E é a mesma lógica que a Globo está fazendo, ela tem para a plataforma. Então os dois jogos, os 2 Fla-Flus ficaram só no Sport TV e no Premiere. Eles optaram por botar o Corinthians e Atlético Mineiro, que óbvio é um jogo muito bom também, e o Atlético Paranaense e Botafogo para as 2 praças ali, 2 praças Rio e São Paulo, né? Para as quartas de final vai mudar, lógico, que provavelmente o jogo que tiver mais prêmio vai para a Globo. Então, né, nessa distribuição, foi o que eu ouvi. E aí tem uma outra coisa, que é dentro dessa distribuição do que a TV quer, ela tem limitações que são do calendário brasileiro. Que outra coisa que as pessoas podem ter observado, e eu, como gosto de futebol, você também, Razan, a gente não conseguiu assistir todos os jogos, né? Porque era um monte de jogo na quarta-feira. Sabe o que eu fiz? Eu tenho 2 telas aqui no PC, eu coloquei um jogo numa tela, outro jogo na outra tela e na televisão outro jogo. Mas mesmo assim fica uma loucura, porque tinha jogo às 7, às 7h30, às 8 e às 9h30. Então quando eu tava no primeiro tempo, o outro tava nos 15, aí foi uma salada. Então, eu também fui tentar entender isso, porque eu conversei com outras pessoas, e jornalistas e tal. Todo mundo estava assim, falando assim, pô, agora tem 7 jogos, né? Então, como que eu faço aqui? Você perde muito da rodada, né? E a explicação que eu tive é assim, inicialmente o Cruzeiro e Grêmio ia ser na quinta, porque a Amazon queria ter um jogo isolado, e é um jogo de muito peso, né? Cruzeiro e Grêmio são os maiores vencedores da Copa do Brasil. Só que teve o problema que tem um Grenal no final de semana. E aí, quando tem Grenal no final de semana, começa aquele negócio. Mas o Grêmio jogou 2 horas depois do Internacional, vai ser prejudicado e tal, não sei o quê. E aí entrou essa discussão dentro do departamento técnico da CBF. O Grêmio não aceitou que ele tivesse um dia menos de descanso em relação ao Grenal. A Federação Gaúcha também viu que ia dar um problema, porque ela sabe como é que as coisas funcionam lá dentro. E aí eles tiveram que trazer o jogo que ia ser na quinta, que a Amazon queria que fosse na quinta, para quarta-feira, e ele ficou justamente, ele é um dos jogos que está meio encavalado ali no meio. Foi 7h30, né? Eu acho que o Grêmio e Cruzeiro. Então, essa é uma explicação. O calendário acaba não permitindo que você tivesse o ideal, que era distribuir na terça, quarta e na quinta os jogos, o que vai acontecer na outra rodada também. É isso que eu ia te perguntar, na volta vai ser 2 dias também? Então, vai ter 2, vai melhorar um pouquinho, porque você não vai ter um dia só isolado. O Fla-Flu que acontece na quinta, e também vai ser no Sport TV, tem um São Paulo e Sport antes, acho que é 7h30 o jogo São Paulo e Sport. 7h30, então, isso. Então, aí você pelo menos livra ali, são 2 jogos que um não encavala com o outro,
mas de qualquer jeito você vai ter 6 jogos ao mesmo tempo. É. O que não é o ideal. A Copa Não. do Brasil, o ideal era que você tivesse, ok, tem que ter 2 às 9h30 para ter a TV aberta. Perfeito. Mas fora esses 2, você podia espalhar todos os outros. Fazia terça, 2 dias, quarta, 2 horários, quinta, 2 horários. Aí você conseguia assistir a rodada inteira, né? Que é o ideal para as TVs. Porque elas conseguem ter audiência o tempo inteiro. Quinta-feira, ontem, não tinha, o que eu ouvi do pessoal da TV. O principal evento de quinta-feira era o jogo da NBA, que era Denver e Lakers, né? Você não tinha Campeonato Brasileiro, não tinha um jogo do futebol brasileiro. Não é o ideal, né? Na questão da distribuição e para o próprio público, né? Até porque a gente está falando de jogos de grandes times e de um mata-mata numa competição que é importantíssima, a Copa do Brasil. Essas oitavas estão especialmente legais, porque tem 15 times da Série A, além do Sport que está na Série B, mas é um time que frequentemente disputa. Mas aí o calendário mata a gente. Essa é a nossa questão. Não é nem culpa de ninguém, é culpa do excesso de jogos. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Não tem muito para onde o que fazer. Estou olhando a tabela aqui da próxima rodada da Copa do Brasil, jogo de volta, que é dia 31 de maio, Cruzeiro e Grêmio, que é numa quarta-feira às 8 da noite. Corinthians e Atlético, 9h30 da noite, também na quarta-feira. Também na quarta-feira, Inter e América, às 9h30 da noite. Mesmo horário de Botafogo e Atlético Paranaense. O Bahia recebe o Santos às 7 da noite na Fonte Nova. E o Palmeiras visita o Fortaleza no Castelão às 7 da noite. Esses são os jogos de quarta. Na quinta tem o Fla-Flu, que o Rodrigo acabou de citar, às 8 da noite no Maracanã. E aí é Fla-Flu mesmo, porque é Fla mandante e Flu visitante, né? No Maracanã, invertem-se os mandos. O São Paulo recebe o Sport às 7h30 da noite no Morumbi. E, para fechar, esqueci de algo? Não, é isso. São 2 na quinta e 6 na quarta. É isso, né?